Eu acho que uma das primeiras coisas fundamentais da gente entender é que o Joseph ele tinha um objetivo amplo e central. Esse objetivo ele se resume mais ou menos dessa forma. O Joseph ele queria, com o método, resgatar o prazer e a alegria de viver e se expandir pelo mundo dentro de um processo de integração do homem com ele mesmo, ou seja, dentro de uma proposta de integração entre corpo, mente e espírito, né? Por meio da educação motora, por meio do movimento. Essa era a proposta ampla e central do Joseph. O fato é que muitas vezes a gente vai perdendo um pouco o sentido dessa proposta central. A falta de compreensão do que seja realmente o método Pilates pode fazer com que ele se fragmente em pedaços e as pessoas acabam perdendo um pouco essa conexão de como se estrutura a sistematização e a organização pedagógica dos exercícios. É muito importante a gente entender que o Joseph estruturou todo o trabalho dele, todo o método, nas 2 primeiras décadas do século XX. Na Europa, principalmente, tinham muitos problemas vindos da Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra, todo o pós-processo de industrialização. Então existia todo um contexto de saúde pública na Europa muito complicado. Então o Joseph, na verdade, ele vai propor um método de exercitação, um método de trabalho corporal, né, que tem uma proposta de saúde ampla. E ele tinha um conceito de condicionamento físico que é muito interessante. Ele dizia: a nossa interpretação de condicionamento físico é a obtenção e a manutenção de um corpo uniformemente desenvolvido, com uma mente poderosa, capaz de realizar de forma natural, com facilidade e satisfatoriamente as mais variadas tarefas diárias, com prazer e entusiasmo. Com os exercícios, promover uma integração do homem com ele mesmo, né? E fazer com que as pessoas, na verdade, tinham alegria em se mexer, em se movimentar, para fazer as atividades que elas tinham que fazer no cotidiano. E para isso ele estruturou um método de trabalho. Hoje a gente tem um problema central na questão dessa expansão do método Pilates e dessa necessidade mercadológica, né, de se expandir isso e de transformar isso dentro de um contexto cultural, social, monetário, né? É que cada vez mais esse conhecimento do que seria o método em si, né, ele foi se perdendo. Qual que é o problema que eu vejo hoje em dia em relação ao mercado de Pilates, né? Então hoje muitos cursos de Pilates em evidência no mercado, eles ensinam Pilates transferindo ao aluno um amontoado de exercícios sem nenhum tipo de conexão entre os mesmos, agrupando exercícios, desmembrando o corpo e o sujeito e utilizando os aparelhos de Pilates para a realização de exercícios muitas vezes desfuncionais, sem qualquer validade do ponto de vista do reconhecimento de uma comunidade de professores e escolas tradicionais. A gente acaba vendo aí no mercado, né, e depois com toda essa questão da expansão das redes sociais, né, e desse processo da necessidade de comunicação do homem, a gente acaba vendo uma certa banalização do método. Então,